E aí pessoal, tudo bem? Marcelo, aqui o canal Geopolítica e Operação Retomada. Chegamos aí aos 30 mil inscritos, quero agradecer a todos que estão inscritos no canal e pedir a todos que compartilhem os áudios. Vamos orientar, vamos esclarecer as pessoas do nosso círculo de amizade, as pessoas a quem amamos, aos nossos amigos, parentes, etc. Então é isso aí, olha, esse áudio de hoje é assim. Esse aqui não é um canal de notícias, mas eu vou dar uma notícia antiga, uma notícia de 5 anos, porque essa notícia corrobora muitas análises que eu tenho feito aqui e que estão nos meus 2 livros ali, Operação Retomada 1 e 2, não é? Só que é uma notícia, que eu vou ler um trecho de uma notícia aqui e vou fazer uma análise em cima dela e tem tudo a ver com o momento atual. É uma notícia antiga, mas não é velha. Ela diz muito sobre o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos aí. Então vamos lá. Começa a matéria assim, né? Uma matéria da revista Exame, de 23 de agosto de 2015. Começa assim: presidente do Itaú Unibanco defende permanência de Dilma. Então vamos lá. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setúbal, defendeu a permanência de Dilma Rousseff no Planalto e disse que a saída da presidente criaria uma instabilidade ruim para a nossa democracia. Desde 1995, no comando do maior banco privado no país, o empresário afirmou que um impeachment por corrupção não tem cabimento. Prestem atenção, uma vez que não há nenhum sinal de envolvimento dela com esquemas de corrupção. E o partido dela, senhor Roberto Setúbal, o partido que sustentou a candidatura dessa presidente e a quem ela dava a chave do cofre, não estava envolvido em problemas de corrupção? O fato é que é o seguinte, volto a dizer, essa é uma notícia antiga, mas ela vem aqui de encontro com a nossa análise de que existe uma parceria criminosa no mundo e na sociedade brasileira entre banqueiros, que são seres inescrupulosos, com os socialistas, que são seres criminosos. Então o fato é o seguinte, muita gente acha que os banqueiros adoram o capitalismo, né? Lê do engano, terrível engano, porque no capitalismo a moeda gira numa quantidade assim, numa velocidade gigante e numa quantidade muito grande. Em economia, eu estudei economia, existe um conceito chamado velocidade renda da moeda, que quanto mais a moeda muda de mãos, mais renda ela vai acrescentando na vida das pessoas e na economia. Os banqueiros impedem esse tipo de situação, sabe por quê? Mantendo juros altíssimos. Então a parceria entre os banqueiros e os socialistas funciona da seguinte maneira: o banqueiro com muito dinheiro, ele financia os candidatos e os partidos socialistas, patrimonialistas e sociais-democratas, que também são, tudo a mesma coisa. Muda um pouquinho o modus operandi, mas é tudo a mesma coisa. Então, quando eles chegam no poder, eles estão comprometidos com esses banqueiros. Por quê? Porque eles foram financiados. As suas campanhas bilionárias, milionárias, elas foram financiadas por esses banqueiros, não é? Então, chegando uma vez no poder, ele tem que traçar medidas, ele tem que favorecer esses banqueiros. Então ele vai lá, ele nomeia um cara para o Banco Central que é aliado e está mancomunado né, com esses banqueiros criminosos e inescrupulosos. Então esses caras vêm dizer para você assim, olha, não, a taxa de juros é alta porque nós não podemos conviver com a inflação. Mentira, porque a inflação
que gera instabilidade e aumento de preços constantes, não é a inflação de demanda, é a inflação de custos. Inflação de custos significa o seguinte: você tem um negócio, a partir do momento em que o seu insumo custa mais caro, você, independentemente de vender ou não o seu produto, você tem que subir o preço, porque o seu custo ou os seus custos ficaram mais caros. Então essa inflação de custos, ela não é detida pelo aumento das taxas de juros. Eu já expliquei isso uma vez. A taxa de juros, segundo a teoria dessa gente pútrida, ficando alta, ela oferece uma oportunidade às pessoas de não gastarem, de prolongarem os seus gastos, guardarem os seus recursos financeiros, e assim esses recursos financeiros eles vão ganhando juros parado no banco. Só que os juros que eles pagam para quem deixa o dinheiro parado é muito pouco perto do que eles cobram de quem precisa de dinheiro emprestado. A diferença chega a ser 10 vezes, 12 vezes a mais. Então você deixa o seu dinheiro parado, você não ganha 1% ao mês, é muito difícil. Aí você vai lá e pega um dinheiro emprestado, você vai pagar 10% ao mês, que é o que eles estão cobrando aí no cheque especial e no cartão de crédito se você atrasar o pagamento. Então, isso aí é uma atitude inescrupulosa dessa raça de víboras que são banqueiros. Raça de víboras, sugadores da sociedade, sugadores de sangue da classe média e financiadores do comuno-socialismo. Porque os comunistas, né, ávidos para chegar ao poder, eles vão lá e firmam a parceria com essa gente pútrida. Você sabe, sem vergonha e cachorro se entende com outros sem vergonhas e outros cachorros, outros canalhas. Canalha com canalha dá certo. Então eles firmam essa parceria e chegam ao poder ali, ambas essas castas, né, banqueiros e socialistas, para sugarem todo o sangue da classe média. A classe média é aquela classe que produz, que coloca o país e a economia para funcionar, para girar e faz o PIB acontecer. Então, apesar desta notícia aqui do alinhamento e da postura de Roberto Setúbal se negar a aceitar a queda de Dilma, isso aqui é uma prova incontestável que veio à tona de todas essas nossas teorias, né? Que na verdade não são teorias, são fatos incontestáveis agora, a partir do advento dessa prova. Existem outras provas, obviamente eles sempre tentam esconder, mas nessa aqui o senhor Roberto Setúbal deixou passar, deixou claro, firmou que era extremamente contra o impeachment da Dilma e defendeu ela de maneira arraigada. Eu lembro na época disso aí, ele bateu muita boca, ele apareceu em programas de TV dando entrevistas, ele deu entrevistas para outros podcasts, saíram matérias no jornal. Vocês podem procurar no Google, façam a seguinte procura no Google: presidente do Itaú, Roberto Setúbal, defende Dilma. Vai aparecer N artigos aí que vocês vão poder comprovar. Outra prova concreta dessa parceria inescrupulosa é o próprio advento ali do último período da Dilma, o ministro Joaquim Levy, que é completamente alinhado com banqueiros, com os cartéis financeiros internacionais. Era um homem de carreira do Bradesco e que trabalhou ali tentando emplacar na época, não sei se vocês lembram, uma nova CPMF, não é? Essa parceria é antiga, essa parceria remete desde a época ali do czarismo na Rússia, porque o que fez a Revolução Russa, não é? Foi essa parceria nefasta entre socialistas, que são todos criminosos, como nós já sabemos, e a Lava Jato comprovou, não é? Contra junto, né, desses banqueiros inescrupulosos que desejam o mundo só para eles.
Então, retomando aqui, o banqueiro não tem interesse no capitalismo sadio, naquele em que a moeda gira numa velocidade grande, ela troca de mãos constantemente e vai fazendo o PIB crescer. O banqueiro gosta de economia parada, de taxas de juro domésticas altíssimas. O banqueiro gosta de recessão. O banqueiro não quer ver economia crescer, né? A não ser que seja na China, que é a grande parceira deles, né? Cresce mediante o suor, sangue sugando aquele povo que viveu sobre o comunismo durante muitos anos, né? Foram assassinados muitos dos parentes, das famílias dessas pessoas, né? Nas mãos de Deng Xiaoping, Mao Tse-tung, etc. E nós sabemos disso. Então é assim, esse áudio aqui é uma comprovação de que existe sim uma parceria nefasta, uma parceria inescrupulosa entre os banqueiros e os socialistas da terra. Agora vocês perceberam que no governo dos militares, aí no governo do presidente Bolsonaro, que é um governo completamente alinhado com os ideais militares, vocês percebem aí que a taxa de juros brasileira doméstica, a Selic, ela está no seu nível mais baixo. Não é incrível essa coincidência que bastou a esquerda criminosa socialista, os sociais-democratas e todos os socialistas caírem do poder e as nossas taxas de juros elas vão no seu patamar mais baixo? É incrível, né? Mas é uma coincidência? Não, não é uma coincidência. É política de Estado. É política de Estado. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mais precisamente ali no ano de 1997, nós tivemos a maior taxa de juros da história, da nossa história. Foi a maior sugação de sangue, o maior vampirismo da classe média desse país durante toda a história. Que isso fique claro, nossos interesses vão contra os interesses desses banqueiros inescrupulosos e esses socialistas que, você vê, eles estão fazendo de tudo para voltar ao poder, não é? Agora eles estão aí alinhados, né, com o setor jurídico para tentar fazer com que seus crimes sejam anistiados, né, e eles retornem ao poder. Nós não podemos deixar. O nosso povo precisa estar em levante constante. Eu percebo que o povo agora, depois do advento do Covid-19, ele está mais, digamos assim, mais solícito a esses assuntos, está mais apreensivo e está mais ligado nesse tipo de parceria entre os socialistas e os banqueiros. Mas é preciso, mesmo que em outros tempos, quando isso acabar, nós fiquemos sempre de olho, sempre de olho. A vigilância tem que ser constante. Infelizmente, a vigilância tem que ser constante, porque o desejo de conquista dessa gente torpe nunca vai acabar. Nós que precisamos deter. Então é isso, muito obrigado a todos, compartilhem os áudios, quero agradecer novamente aos 30 mil inscritos aqui do nosso canal. Valeu, grande abraço!